Graça e paz a todas e todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, não importa qual seja a hora que você está vendo essa mensagem. Deus tem uma palavra especial para você. Então, fique atento àquilo que Deus tem para trabalhar com cada um de nós. Amém? Para começar a nossa reflexão, gostaria de convidar cada um a acompanhar a leitura que está em Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, eu me coloco diante de Ti, primeiramente agradecendo pelo privilégio de estar aqui, lendo da Tua palavra, trazendo a reflexão. Peço, Senhor, que o Senhor esteja me abençoando, Pai. Nós já estamos aqui em culto, já louvamos, já adoramos, e agora esperamos da Tua mensagem para o coração de cada um de nós, que o Senhor esteja trazendo a nossa atenção àquilo que o Senhor tem para trabalhar conosco. Abençoe esse culto, abençoe essa palavra, esteja abençoando cada um que está ouvindo esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar a minha reflexão, eu convido você a acompanhar novamente o verso 2, porque no verso 2 nós temos duas palavras que serão destaque para a reflexão que Deus tem para nós. E está escrito assim ali no verso 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Quando a gente vai na língua portuguesa mesmo, nós vemos que essas duas palavras, conforme e transforme, elas têm a mesma raiz. E a raiz é a palavra forma. Agora sim, olhando para a língua grega, que é a língua a qual o texto foi originalmente escrito, a palavra forma na língua grega, tinha duas origens, duas palavras, que significavam coisas diferentes. Então existia a palavra forma que era esquema, e existia a palavra forma que era morfe. A palavra esquema se trata daquilo que é a aparência exterior. Já a palavra morfê se trata da forma que é a essência interior. Agora, de novo no versículo, quando a gente vem aqui, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Aqui, nessa primeira palavra, nessa primeira forma que nós temos, Paulo está escrevendo esquema. E aí eu já expliquei que esquema era aquela aparência que era como se fosse a aparência exterior. No caso, a aparência exterior, ela é mutável. Como assim ela é mutável? Eu já fui criança, fui pequeno, hoje cresci, dou trabalho para o pessoal aqui que faz o culto, tem que ficar ajustando a câmera. Eu já passei a minha fase onde eu tive espinhas, agora eu não tenho mais espinhas. Daqui a pouco começam a aparecer rugas. Eu me vestia de um jeito, hoje eu me visto de outra forma. Eu tinha um corte de cabelo, hoje eu mudei.
Eu não tinha barba, agora eu uso barba. Essa aparência exterior, ela é mutável, ela muda de acordo com o tempo, ela pode mudar. Então, ela é uma forma que está em constante mutação. Então, a palavra que Paulo usa aqui no começo, não vivam conforme os padrões deste mundo, é uma palavra de forma, que é uma forma que muda. Ela é uma forma que está mudando. Agora, quando ele diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, o que ele está querendo dizer? Para a gente não viver conforme os padrões deste mundo. Vamos refletir um pouco e parar para pensar o seguinte. Na época do meu avô, na época que o meu avô tinha a minha idade, as coisas que eram certas e que a sociedade achava que era correto, podem não ser as mesmas coisas que são hoje. Na época que o meu avô tinha a minha idade, algumas coisas que eram tidas como vergonhosas, hoje não são mais. Então, o mundo e a norma do mundo, a ética da sociedade da época do meu avô, ela já mudou. Então, o que Paulo diz aqui, não vivam conforme os padrões desse mundo, Paulo está dizendo, olha, existem padrões no mundo que eles mudam, eles estão mudando. A gente tem ouvido falar muito esse termo novo normal, o novo normal. E aí vem aquela pergunta, o que é o novo normal, né? O que é normal? Normal é algo que está de acordo com a norma. Normal é algo que age, que acontece naturalmente, que é para acontecer de acordo com uma norma, ou seja, a ética do mundo está mudando novamente. Já mudou, continua mudando e vai continuar mudando com esse novo normal. Então, o mundo tem passado por uma mudança drástica por causa da pandemia. E alguns valores têm mudado. Valores já vinham mudando com a evolução do pensamento, da sociedade. Agora, outros valores começam também a mudar. E aí o mundo ele vai se adequando a uma nova forma. E o que Paulo nos adverte aqui nessa primeira parte desse versículo 2 é não vivam conforme os padrões do mundo. Não se adequem à forma do mundo. Cuidado. Não fiquem se moldando conforme esses padrões que o mundo está constantemente mudando. E a gente tem a preocupação de se adequar a esses padrões, porque se você não segue esse padrão, você é tido como anormal. Você não está agindo conforme a norma. Você não está seguindo a ética. Você é desatualizado. Você é arcaico. Você é retrógrado. Mas, como eu disse, existem duas palavras para forma na língua grega. E quando a gente vai para a continuação desse texto, Paulo escreve assim, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. De novo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E aqui eu vou tentar tomar todo o cuidado para que a gente não bagunce aquilo que a gente já entendeu até aqui. Mas a forma dessa palavra, transforme, é o morfê, que é aquela forma que não muda. Mas quando a gente pensa na palavra transforma, a gente automaticamente vai para um sentido de algo que muda. A gente já vai para um sentido de algo que se transformou, que mudou, certo? E é por isso que eu disse que eu vou tentar tomar cuidado para que a gente possa entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Por que Paulo
no grego usa morfê. E quando vem para a gente, vem a palavra transformar. No texto da confissão, a gente leu Filipenses 2, e teve 2 versos que a pastora deu bastante destaque. Um desses versos dizia que Cristo, mesmo em forma de Deus. Forma de Deus. O forma desse texto de Filipenses, que também foi escrito por Paulo, é o mesmo forma que está aqui nessa palavra transforme. O forma de Deus que ele usa ali é morfê, porque Jesus, ele tem uma forma, uma essência que é imutável, que é a sua essência divina. Ainda está um pouco confuso, então vou dar um exemplo que eu sei que eu já trouxe outras vezes aqui, mas eu gosto muito desse exemplo. Quando a gente vai para João, o Evangelho de João, o que João começa dizendo? João começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, nada poderia ser feito se não fosse pelo Verbo, ou seja, no princípio já existia Jesus, com sua essência divina, e as coisas que Deus fez só poderiam ter sido feitas por meio de Jesus, por meio da essência divina de Jesus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui tudo fica claro. Jesus, ele vem e ele assume uma forma humana. Sim, ele tem aqui aquele exterior humano de que ele veio como um bebê, ficou criança, envelheceu, começou a ter barba, começou a mudar fisicamente. Então ele tem o esquema, ele tem a forma humana. Mas ao mesmo tempo, a essência de Jesus é imutável. Jesus não deixa de ter a sua essência divina. E é por isso que Jesus consegue operar milagres. Quando Paulo escreve aqui que nós temos que nos deixar transformar, ele fala do morfê, porque ele fala, olha, tem Jesus. E a essência de Jesus, ela não muda. Você não pode se moldar ao formato do mundo, porque o formato do mundo muda. Mas você tem que se transformar, se deixar transformar pela essência de Jesus, porque a essência de Jesus, ela não muda. E existem valores para Deus que não são negociáveis. Existem valores para Deus que não estão de acordo com os valores do mundo. E por que a gente tem que tomar esse cuidado? Por que Paulo faz essa advertência? Está no próprio texto. O próprio texto, na continuação, depois de dizer que a gente tem que se deixar transformar na renovação da nossa mente, fala, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por que eu não posso me moldar ao formato do mundo? Por que eu tenho que olhar para a essência de Jesus, buscar ser igual a Jesus, me espelhar naquela essência? Porque quando eu faço isso, é que eu posso experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas têm a preocupação de falar, qual é o meu propósito? O que Deus espera de mim? O que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? E o que Paulo está dizendo nesse versículo, no versículo 2, o que Paulo está dizendo é que o relacionamento com Deus e saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é causa, ela é consequência.
à medida que nós entregamos nossa vida a Deus, à medida que nós nos mergulhamos para ter mais intimidade com Deus, à medida que nós buscamos ter um nível de intimidade maior com Deus, é à medida que nós vamos entendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. À medida que nós nos deixamos ser moldados pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo, à medida que nós olhamos para Jesus e enxergamos aquela essência imutável de Jesus, à medida que nós nos espelhamos nisso, e à medida que nós buscamos ter relacionamento com Deus, é à medida que Deus vai revelando qual é a sua vontade para a nossa vida, qual é o propósito da nossa vida. E aí eu quero voltar para o primeiro versículo que nós lemos. Depois de entender esse versículo 2, nós vemos que Paulo começa assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como eu disse, à medida que a gente vai se entregando a Deus, à medida que nós revogamos o nosso corpo, entendemos que o nosso corpo, a nossa carne, é sacrifício a Deus, nós vamos mergulhando em um nível de relacionamento mais profundo. E conforme a gente chega nesse nível mais profundo, a gente vai tendo a revelação do que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Traduzindo para a linguagem wesleyana, da qual nós estamos mais acostumados, processo de santificação. Wesley, ele nos dizia que esse processo de santificação é quando a gente entende que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É quando nós deixamos o Espírito Santo habitando em nós, nos conduzir nesse processo de santificação. Nos conduzir nesse processo onde nós vamos tendo e criando mais intimidade com Deus. O ir além, o ir a um nível mais profundo de intimidade com Deus, é algo que parte de nós. Porque Paulo diz que nós não podemos nos conformar com os padrões do mundo onde nós vivemos, mas nós temos que deixar a nossa mente ser transformada por Deus. Nós damos o passo. Nós entendemos que nós não podemos nos moldar a uma forma que está em constante mudança, mas que nós temos que deixar que Deus transforme a nossa mente, para que nós possamos entender o que Deus tem preparado para cada um de nós. Hoje é culto de Santa Ceia. E nós vamos ceiar. E durante o culto, durante a ceia, eu convido você a refletir sobre esse tão falado novo normal, refletir sobre os valores do mundo que não condizem com os valores que nós sabemos que Deus espera de nós, e refletir sobre como está a nossa intimidade com Deus, como está o nosso olhar para Jesus e enxergar a essência de Jesus, a essência divina de Jesus, que não se deixou moldar pelos valores do mundo. Que mesmo vindo como carne, ele não mudou a sua essência. A reflexão que Deus tem para nós hoje, e o convite que Deus tem para nós hoje, nesse culto de Santa Ceia, é refletir sobre a nossa intimidade com Deus. É refletir sobre como nós temos olhado para Jesus. É refletir sobre como nós temos deixado o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Então, durante a ceia, que você possa ceiar, agradecer a Jesus pelo sacrifício, mas lembrar que Jesus veio, o Verbo se fez carne,
E mesmo ele tendo esse corpo humano, a sua essência não mudou. E nós aprendemos que o processo de santificação nos leva a ser igual a Cristo. E a nossa essência tem que ser igual a Cristo. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Vamos orar antes de sermos ministrados pela equipe do louvor e de darmos continuidade com um momento de ceia. Feche seus olhos aí na sua casa e ore comigo nesse momento. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente gratos, lembrando nesse culto de ceia, do sacrifício que Teu Filho fez por nós, do amor que o Senhor teve por nós e enviou o Seu Filho. Gratos te somos porque o Verbo se fez carne e nos trouxe salvação. Nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja com Seu Santo Espírito tocando no profundo dos nossos corações, que nós possamos entender que nós temos que buscar cada vez mais se assemelhar a Cristo e deixar que o Seu Santo Espírito conduza a nossa vida. Que o Senhor esteja nos ajudando a entender o sacrifício que nós temos que fazer do nosso corpo, esse culto racional que nós temos que fazer a Ti. Abençoa cada uma que está ouvindo da Tua palavra. Abençoa cada uma que continua conosco. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos dias, nossa semana, e que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.